Nós seres humanos, nós temos a busca, né, de sempre estarmos querendo a perfeição. Tem alguns que não, né, mas a maioria sempre está correndo atrás da perfeição. Ou de alguma coisa ou da outra, às vezes é da aparência, ou às vezes é da sabedoria, do conhecimento. Sempre queremos estar correndo atrás dos nossos limites, transpor os nossos limites. E a Bíblia fala um pouquinho sobre isso, mas nos alerta que há algo que nos impede de alcançar a perfeição. E isso está escrito no livro de Tiago. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Em Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz assim: É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. É claro que isso não está escrito aqui a troco de nada, né? A língua, a, a gente, com a boca, a gente acaba falando muita coisa que não deve, agindo de forma errada. Aí nós pensamos assim, tá, eu vou falar algo e isso vai causar alguma coisa. O que isso pode causar, né? Então, nós podemos ver que uma coisa acaba puxando outra. Aqui nós temos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, Davi. Davi, quando ele vê a Batseba tomando banho e ele acaba pecando, ele com a boca, né? Ele manda chamar ela, depois com a boca ele manda a ordem para colocar Urias na frente de batalha. Então nós vemos que com a boca nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. E com isso ele comete o pecado do adultério e o pecado do assassinato. Com o poder do quê? Da língua. Moisés, quando ele vê a discussão de egípcios, eles estavam discutindo, vê o egípcio espancando o, o judeu, ali brigando, espancando com o judeu. Moisés vai lá e mata o egípcio. Aí, quando no outro dia que os judeus ali, os hebreus, estão discutindo, que ele chega para apartar a briga, o que eles falam para ele? Você não matou, você vai querer fazer conosco o que você fez com o egípcio ontem? Ou seja, a língua está ali a discussão, o poder da língua, o acusaram de assassinato e ele foge de medo. Então, nós vemos aqui outra vez o pecado, a língua em ação. Paulo, quando Estevão foi apedrejado, Estevão foi acusado. Paulo estava ali, foi testemunha do apedrejamento de Estevão. E Paulo era um dos acusadores. Então, Paulo pediu cartas para ir atrás de outros para fazer a mesma coisa que foi feito com Estevão. Com o poder do quê? Da língua. Paulo era excelente na oratória. Então, nós vemos que a língua ela tem um poder imenso de persuasão,
Então ela pode agir tanto para o bem quanto para o mal. Mas graças a Deus que Jesus veio, né? Graças a Deus, porque se nós tivéssemos esse controle sozinho da nossa língua, Jesus não precisaria ter vindo, né? Que nós teríamos, resolveríamos isso sozinhos e Jesus teria vindo à toa, né? E não foi isso que aconteceu, né? Jesus veio porque sozinhos nós não conseguiríamos, né? Então, mesmo com Jesus, a gente não consegue sozinho, né? Por quê? Porque Jesus, não é que com Jesus a gente consegue controlar a nossa língua, é que Jesus veio justamente porque a gente não consegue. Então Jesus veio porque mesmo a gente pecando, errando e falhando, ainda assim a gente é salvo. Porque o sangue de Jesus cobre todos os nossos pecados. E a gente não consegue ser perfeito por nós. Então, Jesus nos justifica, né? Jesus é o nosso redentor, né? Ele nos justifica. Através de Jesus nós nos tornamos justos, né? Então, só tem um perfeito e esse é Jesus. E ele continua sendo perfeito e vai ser sempre perfeito, né? Então, não é errado nós mostrarmos vulnerabilidade. Nós somos falhos mesmo. Então, quando alguém chegar e nos apontar porque nós erramos, porque nós falhamos, não tem problema nenhum nisso. Não há vergonha nenhuma em nós falharmos, porque nós somos humanos, nós somos passíveis à falha, a erro, porque somos humanos. A Bíblia fala que nós não somos perfeitos, perfeitos só há um, e é o Senhor Jesus. Então, graças a Deus que temos Jesus, não é mesmo? E, e o Senhor sempre, né, está disposto a nos perdoar, né? Sermos falhos e termos Jesus por nós, isto é o cristianismo puro e simples, né? O cristianismo é isso, é nós sabermos que nós falhamos, perdoarmos o nosso irmão, assim como o Senhor perdoa a nós, né? Assim como nós erramos e o Senhor nos perdoa, nós perdoamos o nosso irmão também. Então, porque sabemos, né, que sem Jesus nós não somos nada, né? Então, perfeito continua sendo o Senhor. Que essa palavra, né, possa ficar no nosso coração, na nossa mente, né? Que possamos ter essa sensibilidade, né, de reconhecer, né, que somos falhos e também ter essa mesma sensibilidade com os nossos irmãos. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nossa vida. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.